Etnaia Pitna Babara. Etnaia Pitna Babara. Como diria Silvio Luiz, o que diria Silvio Luiz? Quem é Silvio Luiz? Tá aí o que você queria. Vídeo rolando novo no canal. E hoje a gente tem um tema bem interessante para trocarmos ideia. Sábado passado estava eu no cinema vendo um filme com a senhora, minha esposa e os meus filhos. E o filme, tu não conhece o filme? Scar, tá nos cinemas. Não é Scar, minha cameraman. Mufasa. Mufasa é o filme, mas poderia se chamar Scar, porque mesmo sendo a história do grande Rei Leão, né? Porque Simba é o mini Rei Leão, o filme não era tanto sobre ele, né? Quando você olha toda a dinâmica do filme é sobre Scar. E alerta de spoiler, Vitor, bota uma edição aqui, alerta de spoiler. Você que não viu Mufasa ainda, não veja esse vídeo. Pausa o vídeo, vai no cinema agora, no janta, não toma banho, vê Mufasa / Scar, depois volta e aperta play, porque nós teremos spoilers, senhores. Sim, nós teremos spoilers nesse vídeo, porque eu tava vendo, peguei eu, minha linda pipoquinha, pá, minhas crianças, pá, aquela coquinha, pá, e eu achando que ia ser só mais um filme da Disney, que eu ia, não aguento mais, pá, bola, nada, gente. Pensa num filme que bugou a minha cabeça. Vocês não têm ideia de quantos enredos nós podemos construir com esse filme. E eu confesso que eu saí dele, eu até conversei com a Rebeca, com a Roberta, e o quanto que algumas coisas ficaram vivas em mim sobre a construção de uma identidade. Porque muitas coisas do que a gente vê hoje, uma pessoa adulta fazer, são interpretações que elas têm sobre certo e errado. Então nós temos uma cosmovisão e a internet ela é batata para que você compre uma cosmovisão ou para que você defenda uma cosmovisão, sem que a gente não perceba que muitas vezes aquilo que eu e você, a gente fala, é uma construção do que nós fomos aprendendo com o tempo. O nosso querido Mufasa, ele tem um pai e uma mãe, que é Mufasa pai e Mufasa mãe. Não fala isso no filme. E quando tem uma enxurrada lá com água e ele é levado pelo rio. E ele tinha tudo para morrer e ele não morreu. E ele é salvo pelo Scar. Sim, Scar salva a vida de Mufasa no rio. E quando ele chega lá, o pai de Scar não quer que Mufasa fique lá. Então Mufasa ele é criado com as fêmeas porque o pai de Scar não quer ele. E Scar sempre fala que ele queria um irmão. Ele queria um irmão. Tanto que tem a musiquinha. O irmão que sonhava, o irmão que sonhava. É mesmo, né? A musiquinha total, boto fé. E aí ele queria o Mufasa como o irmão dele. E aí você vê um Scar que é um Scar muito doce, sabe? Muito legal. Que é também uma ideia que a gente pode trocar em algum momento aqui, que é o quanto que as pessoas têm tentado desconstruir o vilão, como se o mal não existisse, o que também é uma loucura. Porque quando a gente trabalha com a mente humana, inclusive com a própria questão do psicopata, você vai ver que algumas pessoas elas são ruins por natureza, elas são ruins porque elas são ruins. Elas não têm uma história que justifique o porquê que elas fazem o errado. Elas nasceram com isso nelas. Então, assim, o psicopata ele é uma estrutura onde ele não tem culpa, ele não tem empatia, ele não tem um olhar para o outro. Então, existe N formas de se reconhecer esse outro que passa por não justificar muitas vezes o que ele faz, o que não é o caso do filme. Então, tem algumas cenas que eu separei aqui. Uma delas é quando a primeira vez que o Mufasa salva a vida da mãe do Scar e ele foge. Ele foge e ali ele começa a entender que coragem não é algo que ele tem tanto. Quem foge é o Scar. O Scar foge, é o que eu falei. Você falou Mufasa. Obrigado, filha. O Scar foge. E aí ele percebe que ele não tem tanta
tanta coragem quanto o Mufasa. E é impressionante o quanto alguns sentimentos e algumas emoções, elas parece que elas nascem com a gente. E é o que nós vamos escolher fazer na perspectiva que a gente faz essa leitura a nosso respeito. Muitas vezes, eu, você, nós não temos sido intencionais. A gente não tem agido de uma forma a compreender quem nós somos. Então, quando ele vai, e aí o pai dele lá mente, né? E aí ele fala assim, pai, você tá mentindo, o Scar fala. E o pai fala assim, a principal função de um rei é trapacear. Isso é uma verdade? Não, isso é uma mentira. Só que é a verdade do pai do Scar. Quando o filme vai se ir desenrolando e o Scar ele é frustrado em algo, que é o seguinte, ele se apaixona pela futura esposa de Mufasa. Então, quando o Mufasa e ela começam lá, é o ciclo sem fim, se é que você me entende, e começam a querer ficar juntos, e ele percebe, ele engana o Mufasa. E ele lembra, é muito claro que ele lembra quem o pai dele era. Eu não lembro se mostra no filme essa cena do pai dele de novo. Eu acho que não. O pai dele fala que a principal função de um rei é trapacear ou é enganar. O pai dele fala algo assim. E ele se torna o que o Acho que pai passa, dele que ele tá sonhando e ele lembra. Ele lembra da frase quando ele tá sonhando, eu acho. Então, quanto que ele aprende com o pai dele como ser rei. O nosso pai e a nossa mãe, eles estão ensinando a gente. E quando o pai dele fala isso, ele não fala com o intuito de influenciar o filho. Percebem? Só que muitas vezes você está sendo influenciado por essa fala do teu pai e da tua mãe. E quando nós nos tornamos adultos, é um bom momento para a gente perceber o quanto que a vida que nós estamos escolhendo viver é de fato uma escolha intencional e o quanto que essa vida é uma escolha que o nosso pai e a nossa mãe sempre quis que a gente tivesse. Não é porque eu tenho um consultório de psicologia que a Rebeca vai ser psicóloga. A Rebeca pode escolher a vida dela e ser qualquer outra coisa. Porque ela vai escolher da perspectiva do que faz sentido para ela. E Scar, ele, durante muito tempo, ele não queria ser rei. E o pai dele ficou falando a importância dele ser rei, até que chegou uma hora que era muito mais sobre quem o pai dele era. E quando o filme vai passando, você percebe que ele vai se tornando uma caricatura, fruto de uma frustração. Então tem uma cena que é muito linda, que eu acho que é o Rafiki que fala, não é sobre o que você era, e sim sobre o que você se tornou. É o Rafiki jovem. É o Rafiki jovem, o jovem Rafiki. Não é sobre o que você era, sobre o que você se tornou. Hoje sempre é dia, pensa nesse código, hoje é sempre um bom dia para o seu passado deixar de fazer sentido. Hoje é sempre um bom dia para você se tornar algo novo e não quem você era. E o Scar, ele ficou preso em quem ele era. E quando ele olha para Mufasa, ele começa a criar uma relação de poder, de se comparar com quem tinha uma nova história. Se você começar a se comparar com quem você vê, tu deixa de admirar pessoas para se ressentir. E é incrível o quanto que os caras amavam Mufasa. Eu lembro muito essas histórias de pessoas que são fã, tem um ídolo lá, X dela. Em algum momento você vê casos que aquela pessoa quer atirar naquela pessoa, quer matar aquela pessoa, mas aquela pessoa não era o fruto do amor dela. Porque ela começa a se ver, até que ela entende que ela não vai poder ser aquela pessoa. E o que era amor vira frustração. O Scar, ele não entendeu que o Mufasa era fruto da história dele. Então, assim, o Mufasa tem N questões desenvolvidas com a caça que um leão normalmente não tem. Porque ele foi criado com fêmeas. Então, a tua história, ela sempre vai falar a teu respeito. Então, o código é, o novo, ele se tornou algo diferente do que era, que é a frase que o Rafiki fala. Só que quem você foi é ferramenta para o destino que você vai chegar.
eu preciso menos me relacionar com os meus traumas e muito mais me relacionar com as minhas experiências. Faz sentido? Ai. Porque nem toda experiência tem um trauma, mas todo trauma é fruto de uma experiência. Então, se eu começo a soltar o trauma e me apegar à experiência, e aí tem algo que é interessante, que é o seguinte, como eu falei, a história de Mufasa nasce com ele quase morrendo afogado. E durante todo o filme ele vai passar por situações que é ele ir à água. Muitas, onde ele olha para a água e ele não quer ir porque ele lembra do que foi. Pensa nisso, a vida sempre vai te levar para um lugar de aprendizado. A tua dor não é sobre sofrimento, a tua dor é sobre aprendizado. Então muitas vezes a vida vai fazer você voltar para você entender que você aprendeu. Só que se você vai com uma mentalidade de que vou sofrer de novo, é porque você não entende que aquilo ali gerou em você uma nova consciência. O Mufasa, ele só chega aonde ele tem que chegar porque em algum momento ele enfrenta a água, entendeu? Então muitas vezes a gente vai estar nesse lugar, Fernando, você não tem ideia de como o término desse casamento está me causando dor. Talvez esse aprendizado vai ser utilizado lá na frente. Talvez esse aprendizado vai fazer com que você veja aquilo de uma outra forma, de uma outra maneira. Tem uma história que eu gosto muito, que é da mãe do Cazuza, né? O Cazuza faleceu de HIV, a minha filha não sabe quem é Cazuza, ela está olhando aqui. E a mãe do Cazuza, ela fez um instituto que se chama Viva Cazuza, que é um instituto de cuidado para mães e filhos e filhas com HIV. Percebe? Ela pegou a água, aquilo que causou dor nela, e não deixou com que aquilo fosse um trauma. Aquela dor gerou uma experiência para que ela trouxesse vida para outras pessoas através de um destino. Entende? Então, passa muito por isso, entendeu? E tem uma outra frase, que eu acho que é do Rafik também, que ele fala assim, às vezes o sonho é tudo que você tem. Ah, sim. Porque eles estão indo para um lugar chamado Milele, que é onde é o reino do Simba, né? Quando o filme acaba, você entende. Tem a Pedra do Rei, é o Ciclo Sem Fim, a musiquinha. Para muita gente, Milele é um lugar que é fruto de uma imaginação, que não existe. Só que eles sonham com aquilo ali. E essa frase, ela me molda muito. Às vezes o sonho é tudo que você tem. Porque eu, Fernando, hoje eu tenho coisas que são frutos de sonhos que eu tive e que nunca foram possíveis. E se eu contasse para as pessoas, elas iam falar que não tinha como. Então eu acredito muito que tudo que é real nasce de um sonho. Milele sempre vai ser um sonho. Quando as pessoas estão morando lá, eu falo, uau, Milele é real. Sim, porque em algum momento alguém saiu de um lugar e compreendeu que aquilo ali podia ser uma realidade se a gente tivesse disponível para ir. Então, eu penso que é muito sobre isso. Tem um outro código que eu preciso passar, e ele é muito forte, que é o seguinte, e eu espero que isso alcance algumas pessoas. No final do filme, o Mufasa perdoa o Scar, né? O Scar, ele tem um ato de coragem lá, salva o Mufasa, e Mufasa, mesmo já sabendo que tinha sido traído, sabendo de tudo que aconteceu, ele perdoa, que é quando ele bota o nome de Scar, o nome dele não é Scar, Taka. o filme dele, o filme inteiro ele é chamado de Taka, que é o nome dele, e aí no final o Mufasa chama ele de Scar e perdoa ele. Perdão não é sobre conviver com quem te causa dor, entendeu? Porque você sabe como que a história segue, porque você viu o Rei Leão, e Mufasa morre porque Scar faz o que Scar faz. E Scar faz o que Scar faz porque Mufasa não expulsa Scar da vida dele. Forte isso, né? Então, assim, cada um tem uma forma de querer viver a vida. Eu nunca confundi perdão com conveniência. Eu sempre perdoei as pessoas, todas as pessoas, porque eu sempre entendi que o perdão era sobre mim, era sobre eu não estar preso com a dor que me causava. Então eu sempre liberei a pessoa.
mas eu nunca dei acesso para que ela me causasse a mesma dor de novo. Isso aí é meu. Então, assim, pode ir em paz, vai em paz, querido. Que Deus te guarde, mas você não vai ter mais acesso a mim, a minha família, ao meu coração. Fernando, você não acha que essa pessoa pode nunca mais fazer de novo? Eu acho. Mas acho que eu não quero dar uma chance para que ela possa fazer de novo, entendeu? E Mufasa escolheu dar uma outra chance pra Sky, a gente sabe como a história acaba. Com a cena mais triste da minha infância, inclusive, né? Porque quando Mufasa cai no chão, me lembro eu criança, eu falando: levanta, Mufasa, meu Deus! Em cima, pai, ele tá morto, Simba! E o pior... Simba sai achando que foi ele que matou o próprio pai. E o pior, Simba, ele brinca com o Mufasa pra acordar o Mufasa como ele brincava quando tava no começo do filme. Pô, Ele cara, acordando o essa cena Mufasa me arrepia pra eles saírem. Pô, vou chorar aqui, total. Por quê? Porque Mufasa aceitou conviver com quem já tinha demonstrado que não poderia. Entendeu? Claro que são escolhas, sabe? São escolhas. Então, você pode escolher andar com quem já te feriu. Boa sorte, querido. Mas eu, Fernando, quando eu olho pra esse filme, faz sentido olhar e falar assim, cara, Scar não vai ficar. Então, são esses códigos. Compartilha, se inscreve no canal. A gente tem feito isso aqui com tanto carinho, não tem, filha? Muito. E vamos pra cima e é o ciclo sem fim, tá? Dá tchau.